Você pode ficar de pé um minutinho para fazermos a leitura do texto bíblico? Evangelho de Lucas, no capítulo 12, quero fazer a leitura dos versículos 16 ao versículo 21. Lucas 12, versos 16 a 21. Convido você a abrir e manter a sua Bíblia aberta aí nesse trecho que estarei lendo. A palavra de Deus diz-nos assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que Ele abençoe sua palavra aos nossos corações nesta noite. Amém, igreja? Todos podem estar assentados. As atitudes de um homem insensato. É sobre este tema e sobre esse trecho do Evangelho de Lucas que eu gostaria de tratar com você na noite de hoje. As atitudes de um homem insensato. Houve um homem a quem Deus chamou de meu amigo. Este homem recebeu o nome de Abraão. Mas houve também um homem a quem Deus chamou de o homem segundo o meu coração. Esse homem, também registrado na Bíblia, recebeu o nome de Davi. Mas teve um homem na Bíblia que foi chamado nada mais, nada menos do que insensato, destituído de juízo, ou um homem que fazia aquilo que era contrário à razão, um homem tolo. E este homem está descrito nesta parábola que eu acabei de ler e que vamos nos deter nos próximos minutos nesta pregação. Este termo, meus irmãos, insensato, é um termo que cai muito bem para a sociedade em geral nos nossos dias. Porque, infelizmente, nós somos uma sociedade de consumo, uma sociedade de status, uma sociedade que vive em função de coisas. A sociedade, infelizmente, ela acaba dizendo o que é importante e o que não é importante para você. A sociedade diz assim: ter é mais importante do que ser. Então, o ser é desconsiderado e o ter é colocado como o mais importante. E quanto mais as pessoas têm, parece que mais elas querem. Enfim, somos, infelizmente, eternos consumistas. E é como um saco sem fundo. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer, e assim vai. E, infelizmente, esta mentalidade vai dominando a sociedade como um todo, os mais novos. E eu quero citar aqui um exemplo para você. Há algum tempo atrás, nós vivíamos sem celulares. E o celular foi adaptado ao nosso dia, e hoje o celular parece que é uma necessidade. É muito útil, e a verdade é essa mesmo. Mas agora parece que as pessoas não adquirem mais celulares por necessidade. Parece que é mostrado em termos de status. Quanto mais caro, quanto mais moderno, mais atualizada é aquela pessoa.
Meus irmãos, as pessoas querem não o que elas necessitam, e sim, elas querem o que há de melhor. As pessoas são avaliadas pelo que ela tem, pelo que elas têm. Então, caráter para a sociedade não é importante. O importante são coisas. O dinheiro, para muitas pessoas, é mais importante, e mais importante do que o caráter. E assim, muitas e muitas pessoas raciocinam e agem dessa forma. Só que não são de coisas que o ser humano precisa, de mais coisas, de consumo e consumo e consumo que o ser humano precisa. O ser humano necessita fundamentalmente de caráter. E o ser humano também precisa de uma experiência profunda com Deus. Esse homem do texto, ele representa, como eu já falei, a sociedade. Tanto que ele recebeu o nome de insensato, tolo, destituído de juízo, de senso. Mas por que será que este homem foi chamado de insensato pelo próprio Deus? Porque o texto diz o seguinte: louco, Deus disse, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Foi Deus quem disse isto àquele homem. Muito bem, por que este homem foi chamado de insensato? Esta palavra é uma palavra muito dura, até porque quando nós olhamos no Novo Testamento, no Sermão do Monte, Jesus proíbe terminantemente alguém chamar o outro de louco, mas Deus o chama de louco. Quais foram as loucuras então cometidas por este homem? E como eu e você, como nós podemos evitar os graves erros cometidos por este homem? Eu quero então olhar com você como age um homem insensato, como agiu este homem insensato, e como eu e você podemos evitar esse caminho, o caminho da insensatez, o caminho da loucura. Como podemos evitar esse caminho? Primeiro, este homem da parábola lida, do texto lido, ele foi chamado de insensato porque ele se preocupou somente com as coisas desta vida. Ele se preocupou somente com as coisas desta vida. Olha, por favor, os versículos 16 em diante comigo. E disse: acautelai-vos e guardai-vos de toda a avareza, verso 15, porque a vida de qualquer não consiste da abundância que possui. Verso 16, e propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. Conforme você acabou de ouvir novamente a leitura, de acompanhar aí, este homem, ele faz um belo discurso para ele mesmo. Ele diz que o seu campo havia produzido com abundância, e depois de fazer essa constatação, ele diz para ele mesmo: o que eu vou fazer? Eu vou derrubar os celeiros, eu vou construir outros maiores, eu vou recolher os meus bens, e eu vou dizer à minha alma: alma, descansa, come, bebe, regala-te, enfim, descansa. Nós não encontramos nesse texto, meus irmãos, no discurso desse homem, nenhuma palavra espiritual. Na verdade, Deus não estava nos seus planos, não há gratidão a Deus por parte deste homem. O infeliz, ele só pensava nesta vida, ele só vivia em função de coisas, do ter, de trabalhar, de ter mais e mais e mais, ter e ter. Perguntaram a John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, um americano, quanto de dinheiro é necessário para alguém ser feliz? Sabe o que ele respondeu? Só um pouco mais. Em outras palavras, não há limite, não há limite. O Deus desse homem aqui retratado no texto, que retrata muito bem a sociedade,
é o que? É um homem movido pelos seus sentidos, é um homem movido pelo seu ventre, como diz a Bíblia, é um homem movido pela sua própria emoção. Quando a alma aparece, ela vem com um sentido equivocado. A alma não come, a alma não bebe, a alma não encontra prazer em coisas, a alma só encontra prazer em Deus. Toda a visão deste homem aqui é distorcida, é materialista. Coisas, elas não tornam no valor supremo da vida de ninguém. Quando uma pessoa vive em função de coisas, ela é absolutamente insensata. Este homem, então, ele recebe o cognome de insensato, porque ele só se preocupou com as coisas desta vida. E o recado é este: se você só pensa no que é material, se você só pensa em estudar, só pensa em ter bens, ter coisas, ter prestígio, ter dinheiro, e se você não pensa na sua alma, se você não pensa nos outros, no próximo, se você não pensa na eternidade, a Bíblia diz, Deus diz que você é um insensato, diz que você é um tolo, e isto é muito sério. Mas também, em segundo lugar, esse homem ele foi chamado de insensato porque ele confiava em bens materiais para a sua realização. Foi chamado de insensato porque ele confiava em bens materiais para a sua realização. O verso 19, confira aí comigo, diz assim: olha, eu vou derrubar os celeiros pequenos, vou construir maiores, vou guardar tudo ali, eu vou dizer à minha alma, verso 19, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, bebe e folga. Foi isso que ele disse para si mesmo naquele, entre aspas, grande discurso. O tom aqui, irmãos, é solene. Esse homem, ele acaba de tomar providências e que agora faz um discurso para a sua alma. Descansa, bebe, folga. Ele achava que com isto ele estava realizado. Alguém disse que há duas tragédias na vida de um ser humano. Primeiro, é não conseguir o que deseja. E segundo, é conseguir o que deseja. Duas tragédias: é conseguir o que deseja e não conseguir o que deseja. As pessoas lutam por coisas e depois acabam descobrindo que coisas não valem tanto assim. Por quê? Porque lá dentro continua o vazio. Sabe por quê? Porque coisas, bens materiais, não têm o poder de satisfazer o coração do homem. Dentro de cada ser humano existe um vazio que é do tamanho de Deus. Agostinho de Hipona, ele disse o seguinte, e é uma frase dele extraordinária, abre aspas: tu nos criastes para ti mesmo, e inquieto está o nosso coração, até que encontre pouso seguro em ti, ó Deus. Eu vou repetir: tu nos criastes para ti mesmo, e inquieto está o nosso coração, até que encontre pouso seguro em ti, ó Deus. Isto para nos ensinar, irmãos, que comida, roupa, status, todas estas coisas que são buscadas pela sociedade de um modo geral, fazem com que as pessoas continuem vazias. Esta parece ser uma das maiores crises da nossa geração, ou das gerações de um modo geral. Pessoas vazias, têm coisas, mas permanecem vazias. Um certo pregador fez a seguinte pergunta: na década de 70 e 80, nós não tínhamos acesso a uma porção de coisas que a geração atual tem. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: por acaso a geração de hoje é mais feliz do que as gerações passadas? Não. Sabe por quê? Porque acesso a coisas não satisfazem o coração de ninguém. Quanto mais as pessoas têm, infelizmente, mais medíocre é a pessoa.
mais fútil tantas vezes é a vida daquela pessoa. Quanta gente, meus irmãos, desorientada, mas com o bolso cheio. Quantas pessoas com a alma vazia de significado. Quantas pessoas, não são poucas não, são muitas. As redes sociais estão aí sinalizando isto. Pessoas vazias que não têm razão para viver, não têm um significado para a sua vida, não têm um propósito de vida. Então, se você pensa que bens, coisas, torna o ser humano realizado, sinto em dizer, Deus diz que você é um homem insensato. Mas em terceiro lugar, terceira razão porque este homem foi chamado de insensato, foi porque ele também era, uma outra característica negativa, por demais egoísta. Foi chamado de insensato porque era por demais egoísta. Verso 17, olha aí comigo, no discurso que ele fez para ele próprio, ele diz o seguinte: ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Que farei? Eu não tenho onde recolher os meus frutos, eu não tenho onde colocar tanta coisa. O pronome predileto deste homem era, conforme diz o texto, eu. O eu dele, o seu ego estava em primeiro lugar. Ele só conseguia conjugar o verbo na primeira pessoa, e os possessivos eram meu, meus bens, minha, lamentavelmente. Ele, infelizmente, não conseguia conjugar o verbo na segunda pessoa, tu e ele. Ele, somente ele, era o centro de sua própria vida. O que eu farei? Você responderia: doe, ajude o outro, faça isto, e você vai viver uma vida melhor. Mas não foi isto que ele falou para si próprio. Eu li há um tempo atrás a respeito, meus irmãos, de quanto nos Estados Unidos se gasta com comida para cachorro. Eu vou repetir, li há um tempo atrás acerca do quanto se gasta nos Estados Unidos com comida para cachorro. E eu vou passar para você um dado estarrecedor. Se gasta nos Estados Unidos com comida para cachorro muito mais do que muitos países da África com comida para gente. O gasto nem se compara. Agora a pergunta é a seguinte: como é que pode um cachorro valer mais do que gente? Ah, pastor, mas é o meu hobby. Nós estamos refletindo. Como é que pode? Eu não estou me referindo necessariamente a você, mas estamos aqui fazendo uma análise da sociedade como um todo. Como é que pode um animal valer mais do que um ser humano? Eu já ouvi dizer também que existe até psicólogo para cachorro. Eu acho que o sujeito que contrata um psicólogo para cachorro, ele está precisando de um psiquiatra, urgentemente, porque é inadmissível acontecer um negócio desse, se preocupar com o animal e esquecer o outro, esquecer o ser humano, colocar o ser humano na periferia da sua vida. Para o homem da parábola, o próximo não existia. O próximo, ele não entra em consideração em momento algum. Olha o discurso desse homem: que farei? Eu não tenho onde recolher os meus bens, eu vou derrubar os celeiros, eu vou construir maiores, eu vou guardar ali tudo o que eu conseguir, e vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Muitos pensam em religião, muitos que se dizem cristãos, eles raciocinam da seguinte forma: eu sou cristão porque eu quero uma vida tranquila. Meus irmãos, lamentavelmente, até a nossa visão de cristianismo é pequena. Quando eu olho as escrituras sagradas, Lucas capítulo 9, versículo 23, Jesus diz o seguinte: se alguém quer vir, se alguém quer, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e
e siga-me. Seguir Jesus, servir Jesus envolve o quê? Vida tranquila? Não, envolve sacrifício. Eu poderia aqui citar outros textos para você que mostram a mesma verdade. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Aí o nosso Senhor conclui: eu venci o mundo. Não, eu quero uma vida tranquila, porque agora eu sou crente. Eu sei para onde eu vou, Jesus salvou a minha vida. É assim que, infelizmente, muitos de nós cristãos raciocinamos. Nós não queremos problemas. E quando os problemas surgem, nós vamos embora da igreja, porque somos covardes, somos medrosos. Nós não enfrentamos, muitas das vezes, os problemas que deveríamos enfrentar para crescermos espiritualmente. Na oração ensinada por Jesus, lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, nós percebemos de forma muito clara que não existe o pronome eu, nem o possessivo meu, mas existe o Pai Nosso. Jesus ensinou: mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. E orando, não useis de vãs repetições, e ore assim: Pai Nosso. Não é Pai meu, não é Pai meu, mas Pai Nosso. Eu aprendo com Jesus a ser solidário, a me preocupar com o outro, a amar o outro como ele é, com as suas virtudes e com as suas falhas. Então, na minha vida, o outro precisa estar incluído, sim. Mas se a sua vida está centrada em si próprio, e se você não tem olhado para o outro, para o próximo com compaixão, a Bíblia diz que você é um homem insensato. Mas termino. Em quarto lugar, este homem foi chamado de insensato porque ele não estava preparado para morrer. Sim, chamado de insensato porque não estava preparado para morrer. O versículo 20 diz assim: depois de tudo isto, mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E a parábola termina: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Nenhum de nós acha que poderemos ser chamados à presença de Deus esta noite. É algo tão ilógico para nós. E alguém brinca, né? Olha, se eu estiver com a senha, se alguém quiser apanhar a senha da minha mão, que apanhe, porque eu não estou nem um pouco interessado em deixar esta vida esta noite ou no dia de hoje. Só que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, que a morte não manda recados. Manda? Não manda recados. Semana passada mesmo, acredito que por essas horas ou um pouco antes, uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade, que jogou no CAEC, Casemiro de Abreu Esporte Clube, ainda com uma idade relativa, partiu. Será que ele imaginava que iria morrer naquele dia? Acredito que não. O Leitinho, pai de pessoas muito queridas aqui na nossa cidade, e assim a vida está passando. Quem será chamado hoje? Nós não sabemos, mas de uma coisa nós sabemos, repito: a morte, ela não manda recados. Eu ouvi uma história muito interessante que gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Essa história está retratada num livro e ela não aconteceu no Brasil, aconteceu fora do Brasil, ao que tudo indica, num país árabe. Um senhor,
ele pediu que um funcionário dele, muito sério, responsável pela sua casa, fosse até a feira. E ele, é claro, como de costume, ele foi à feira. E chegando na feira, a morte estava lá também e o cumprimentou. Bom dia. Ele voltou desesperado para casa e disse o seguinte ao seu patrão: patrão, eu fui à feira e chegando lá, a morte me cumprimentou. Patrão, ela veio me buscar. Se o senhor me autorizar, eu vou para o norte, para a casa do meu irmão, e vou passar lá uma semana, porque a morte veio me buscar. E o patrão autorizou que aquele homem então fosse para o norte, para a casa do seu irmão. Muito bem, aquele patrão inconformado, ele foi tirar satisfação com a morte. E chegando na feira, encontrou a morte. Ô dona Morte, olha, eu quero aqui manifestar a minha indignação com a senhora. Justamente o meu melhor funcionário que a senhora quer levar. E a morte questionou: vem cá, mas o senhor está falando de quê? Bom, estou falando de um funcionário meu que veio aqui agora há pouco e chegou em casa atormentado porque a senhora o cumprimentou e ele disse que a senhora vai levá-lo. Não, está enganado, eu estou aqui de passagem, eu estou indo para o norte, para a casa de uma pessoa, e é lá a minha tarefa. Tem uma pessoa lá que eu vou levar sim, mas essa pessoa que o senhor está se referindo não. Meus irmãos, a verdade é que quando chega o nosso dia, não tem jeito. Não é aquela frase que eu aprendi desde menino, desde criança, na igreja, porque fui criado na igreja. Não, que os meus pais diziam, que os meus familiares, não. A verdade é essa. Cada dia estamos mais perto da sepultura e mais distante do berço. É o destino de todos nós. Há um filósofo que disse o seguinte: o homem nasce para morrer e começa a morrer quando nasce. É um trocadilho que ele faz, mas é muito interessante. O homem nasce para morrer e começa a morrer quando nasce. É a mais pura verdade. Mas tem muita gente que varre essa verdade para debaixo do tapete e vive como que esse dia nunca fosse chegar, como se nunca fosse morrer. E a pergunta é, caminhando já para o encerramento: você está preparado para morrer? Pastor, vira essa boca para lá. Não, eu posso virar a boca para lá, mas não vai adiantar. Não tem como, é inevitável. E eu e você precisamos estar preparados. Quando Paulo escreveu a segunda epístola de Timóteo, que foi o seu último documento escrito antes do seu martírio, ele foi decapitado. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 4 várias coisas preciosas, e se você quiser abrir rapidamente, confira lá. Paulo diz o seguinte: guarda, Timóteo, o bom depósito. Guarda o bom depósito. Paulo estava se referindo à salvação. Também disse: Timóteo, eu estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Ele diz mais: desde agora, Timóteo, a coroa da vida me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, e também a todos os que amarem a sua vinda. Mas ele diz também mais: Timóteo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Mas escrevendo também aos Filipenses, Paulo diz o seguinte, aos crentes filipenses: eu não sei o que é melhor, partir, estar com Cristo ou ficar. Olha que coisa fantástica. Eu não sei o que é melhor, eu estou dividido, mas se ficar resultar em almas, amém. Mas eu estou dividido entre partir, estar com Cristo e ficar com vocês. A vida de Paulo, irmãos, ela teve significado.
sentido. E Paulo não encontrou sentido para a sua vida no final, mas ele encontrou significado, sentido para a sua vida desde que ele teve encontro com o Senhor na estrada de Damasco, e ali a sua vida foi transformada, ali a sua vida passou a ter sentido. Ele deixou de ser um religioso e passou a ser um instrumento de Deus, parou de perseguir os cristãos e passou a ser perseguido por causa da pregação do Evangelho. Mas termino: se você não está preparado para morrer, me desculpe, a palavra de Deus diz na sua palavra e nesse texto, na noite de hoje, que você é um louco, que você é um insensato. Pesado, né? Mas é isso mesmo. Se você não está preparado para morrer, você é um insensato. Mas eu termino. Aprendemos nesse texto sobre as atitudes de um homem insensato. Primeiro, esse homem se preocupou com as coisas desta vida somente. Segundo, ele foi um homem insensato porque ele confiava que os bens materiais podiam lhe trazer realização. Também porque era por demais egoísta. E também, por último, porque ele não estava preparado para morrer. Mas eu termino dizendo: esteja preparado para o seu encontro com Deus. E como é que nós nos preparamos para o nosso encontro com Deus? Nós nos preparamos para o encontro com Deus, abrindo nosso coração para Cristo. E eu quero terminar fazendo a leitura de pelo menos 2 versículos da Bíblia. O primeiro, que é a divisa da nossa campanha de missões nacionais, Atos capítulo 4, versículo 12. Abra, por favor, a sua Bíblia e leia em voz bem audível comigo. Atos 4,12, que diz, vamos lá: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe debaixo do céu nenhum nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um nome, o nome de Jesus. Olha comigo também 1 de Timóteo capítulo 1, capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Vamos ler também em voz bem audível, vamos lá? E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem disse isso, irmãos? Foi Paulo. Esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar os pecadores, dos quais olha o reconhecimento do apóstolo, eu sou o principal dos pecadores. Paulo se via pecador, e ele, conforme vimos aqui já, ele estava preparado para a morte. E também o último texto, também 1 Timóteo, vira uma página aí da sua Bíblia, capítulo 2, versículo 5. Vamos juntos? 2 de 1 Timóteo, versículo 5. Vamos lá? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem? Jesus Cristo, homem. Só há um que pode nos conduzir a Deus. Quem é esse um que nos pode conduzir a Deus? O que media os que nos leva a Deus, de acordo com João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz o que mais? E ninguém pode chegar a Deus a não ser por Ele. E Paulo aqui está falando, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Eu termino perguntando, como é que você tem agido na sua vida? Você é um sábio
Eu pergunto: você está preparado para morrer? Você está preparado para qualquer circunstância? Então não seja um insensato, um tolo, um destituído de senso e de juízo, mas vá ao Senhor, esteja preparado para a morte, vá a Ele, a Jesus Cristo, e tenha certeza de que a morte, que é inevitável quando chegar, você estará tranquilo para desfrutar das delícias que Deus tem preparado para os seus filhos. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra de forma poderosa aos nossos corações nesta noite. Amém? Convido você a estar em pé. Nós vamos louvar a Deus, nós vamos cantar e em seguida estaremos orando a Ele, ao nosso Deus, encerrando o nosso culto.